Fala pessoal, tudo bem? Continuando nosso estudo para a prova do ITA desse ano, lei de Hess. Peguei uma questão do ITA de 96, mas eu acho que é um modelo muito parecido com o estilo de prova que está por vir, agora que são duas fases no ITA, então é importante vocês ficarem atentos com isso, tudo bem? Então assim, aqui a gente vai ter lei de Hess, uma aulinha de termoquímica está sendo elaborada, está sendo montada, fiquem tranquilos que vai sair. Daí vocês podem fazer uma revisão pela aula e voltar para o exercício, caso não lembre de alguma coisa. Mas eu vou falar um pouquinho de termoquímica aqui só para vocês refrescarem a memória e a gente vai para o exercício, tudo bem? Bom, lei de Hess, a gente fala de termoquímica. Quando a gente fala de termoquímica, vocês já lembram de quê? De entalpia. Nós temos a entalpia padrão. Essa entalpia padrão é um padrão, como o próprio nome já diz, que os outros calores vão ser baseados para você ter uma medição de calor. Lembre-se disso, né? Sempre que é medido alguma coisa, é em referência a alguma coisa. Então, a entalpia padrão basicamente é isso. Nós temos cálculos que envolvem essas entalpias, né, das reações químicas. Nós temos a entalpia de formação. Entalpia de formação é aquela tradicional, o ΔH é igual a HP menos HR, ou seja, entalpia da soma, a soma das entalpias dos produtos menos a soma das entalpias dos reagentes. Daí você obtém a entalpia da reação química inteira. Mas isso é para entalpia de formação. Não é entalpia de formação? Não usa. É só para entalpia de formação. Tudo bem? Outro jeito de calcular a entalpia, própria lei de Hess, vão ser dadas equações que serão como se fossem etapas dessas reações químicas, e você vai ter uma reação química final que você deseja chegar, e você, através da manipulação das equações, no final você soma as entalpias, obedecendo a regrinha de sinais, inverteu a reação química e inverte o sinal. Multiplicou a reação química por um número, multiplica a sua entalpia. Lembrando que a entalpia é uma grandeza extensiva, então depende das suas dimensões, da sua massa. Então, se você multiplica a reação química, você tem que multiplicar também a sua entalpia. Outro processo que você pode fazer o cálculo de entalpia seria pelas energias de ligação. Lembrando que para quebrar essas energias, absorve. Para formar um produto, você libera. Então, nos reagentes, você absorve energia para poder quebrar essas ligações químicas, e quando você forma um produto, você libera energia. Mas isso vai ser melhor relembrado durante a aula. Seria mais ou menos assim. Nos reagentes você absorve energia para quebrar, e quando forma os produtos, dos produtos você libera energia. Mas isso vai ser relembrado na aula, fiquem tranquilos. Tudo bem? Outra coisa, o que é entalpia? Entalpia é a energia envolvida em uma reação química. Ela é única? Não. Existe um outro tipo de energia chamado entropia, que significa o grau de desordem do sistema. Ou seja, quanto maior a entropia, quanto maior o grau de desordem, a reação é instantânea, ou seja, ela acontece naturalmente. Outro tipo de energia que envolve entalpia e entropia, energia livre de Gibbs. Quanto menor essa energia livre, quanto mais a energia ela é, digamos assim, bem aplicada no sistema, quanto menor essa energia de Gibbs, mais instantânea a reação é, mais natural esse processo é. Ou seja, ΔG, que é a energia livre de Gibbs, menor do que zero, reação instantânea. ΔG, ou seja, energia livre de Gibbs maior do que zero, reação não instantânea. Entropia, grau de desordem aumenta, beleza, instantâneo. Grau de desordem diminui, não é instantâneo. E assim por diante, tá bom? Lógico, tem os gráficos de entalpia. Se eu tenho em cima, entalpia em cima e ele desce, o valor da entalpia está diminuindo. Se aqui em cima for os reagentes, aqui for os produtos. Daí você vê como que vai ficar a montagem da entalpia final. Vai ser a setinha para baixo. Assim como pode ter o sentido inverso, que é a setinha para cima. Isso tudo vai ser explicado na aula, tá bom? É só para vocês relembrarem um pouco das formas como a gente pode calcular e ter a entalpia,
para que vocês consigam resolver essa questão. Essa questão é bem clássica, o ITA dá três reações químicas e pede 3 entalpias. E a partir disso você vai analisar as afirmativas e assinalar aquela que for a errada. Então vamos lá. Aqui eu tenho as 3 equações químicas com as suas relativas entalpias. E aqui eu tenho as 3 reações químicas que foram pedidas. Eu já deixei tudo montado porque é uma coisa bem simples, não tem nada a mais para ser feito. É só colocar as equações e fazer o cálculo. Então, para não perder tempo, eu já fiz isso. Né? Tanto é que eu nem circulei aqui, agora eu vou circular. Então, vamos lá. Na entalpia 4, da reação 4, eu tenho etanol, que é o etanol líquido, reagindo com oxigênio, formando CO2 gasoso e água gasosa. Água gasosa. Aqui eu tenho água líquida. Então o que eu sei? Que eu vou somar essa terceira com essa primeira para que eu obtenha água gasosa. Tem 2 detalhes importantes. Primeiro, aqui eu tenho 3 mols. Aqui eu tenho 3 mols. Quantos mols eu tenho aqui? 1. Se eu tenho 1 mol, eu tenho que pegar essa equação e multiplicar por 3. Se eu multiplico essa equação por 3, o meu ΔH também vai ser multiplicado por 3. Então, 3 vezes 44. Agora me fala, se aqui eu tenho água líquida e aqui eu tenho água gasosa, a água gasosa aqui já não está nos produtos, igual está aqui, então basta eu somar essa 3 com essa primeira, sem inverter o sinal de nenhuma das duas. Porque o que eu quero é etanol líquido e O2 gasoso, já tenho. E aqui nos produtos eu quero CO2, que já tenho, e água gasosa, que eu vou ter. Então basta somar 3K1, sem inverter os sinais, tomando cuidado com a proporção estequiométrica. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1. Então eu pego esse 3 e multiplico a entalpia do 1. Fica 3 vezes 44. Portanto, a entalpia 4 fica como? O menos 366,8 dessa 3, que eu não inverti o sinal, que já está na ordem que eu quero, somado, porque aqui é uma soma, e eu também não vou inverter, porque está na ordem que eu quero, com 3 vezes 44. 3 vezes porque aqui eu tenho 3 mols de água, aqui eu só tenho 1. Então, meu ΔH4 é igual a menos 1.234,8 kJ por mol. Por mol do quê? De etanol. Tudo bem? Dando sequência. Entalpia 5. Etanol, só que agora está no estado gasoso. E o resto está tudo igual. Essa é a equação 3. Só muda o estado gasoso do etanol. Qual que é o detalhe? Aqui eu tenho etanol gasoso nos reagentes. Aqui eu tenho etanol gasoso nos produtos. Então, para eu ter esse etanol gasoso nos reagentes, eu tenho que inverter essa equação. Se eu inverto essa equação, eu inverto o sinal. Então vai ficar menos 42,6 e o resto permanece tudo igual, porque eu tenho tudo na sua devida posição. O O2 aqui, o CO2 aqui e a água líquida aqui, com sua proporção estequiométrica 3 normal. Só o gasoso que vai inverter. Então vai ficar menos 1.366,8 menos 42,6. Esse 42,6 ele inverteu o sinal aqui, porque o gasoso está aqui nos reagentes e não nos produtos, como aqui em cima. Então eu inverto o sinal. Ou seja, menos com menos vai dar o ΔH5 igual a menos 1.409,4 kJ por mol. Tudo bem? E na questão 6, basicamente é uma junção desses dois aqui, né? Desse 5 com 1. Olha só, eu tenho o etanol gasoso com a água, com o oxigênio, com o CO2 e com a água gasosa. Ou seja, eu tenho esse 5, só que o que muda é a água. Aqui é a água líquida e aqui é a água gasosa. Então, eu faço o cálculo dessa entalpia aqui, mantenho esse menos 1409,4. Por quê? Porque exatamente a mesma ordem, só vai mudar a água. Então esse é menos 1409,4. Como aqui é água gasosa e aqui a água gasosa também está nos produtos igual aqui,
Só tomar cuidado com a proporção estequiométrica. Então vai ficar menos 1409,4 mais 3 vezes 44. Mais, porque eu não inverti a reação, já que está na ordem correta. E 3 vezes, porque aqui eu tenho 3 mols, aqui eu só tenho 1 mol. Então 3 vezes 44. Se eu tenho 3 aqui e aqui eu multiplico por 3, eu multiplico esse 44 por 3 também. Então vai ficar como? Menos 1409,4 mais 3 vezes 44. Então o meu ΔH6 vai ser igual a menos 1277,4 kJ por mol. Tudo bem? Basicamente é isso. Agora vamos ver as alternativas, né? Fala assim. Em relação ao exposto anteriormente, é errado afirmar que as reações apresentadas pelas equações 1 e 2 são endotérmicas. Absorve calor. Ok. ΔH maior do que zero, endotérmica. ΔH menor do que zero, exotérmica. Tudo bem? Lembrando que mudança de estado físico também é uma questão de absorção e liberação de calor, certo? Passei do sólido para o líquido, eu aumentei o grau de agitação das moléculas, eu aumentei a sua energia cinética. Se eu aumento essa energia cinética, essa energia veio de algum lugar. Então eu tive que absorver energia. Então do sólido para o líquido, absorve energia. Do líquido para o gasoso, eu aumentei a energia cinética mais ainda. Então eu também tive que absorver energia. Então como que fica? Sólido para o líquido, absorvo. No líquido para o gasoso, também absorve energia. Se eu faço o processo inverso, troco o sinal, então eu acabo liberando. Do gasoso para o líquido, libero calor. Do líquido para o sólido, libero calor. Porque o grau de agitação das moléculas e a energia cinética diminui. Reações consideradas exotérmicas que vocês têm que saber. Exotérmica, combustão. Endotérmica, autoionização da água, por exemplo. Ela é uma reação endotérmica. O resto, basicamente, geralmente é fornecido para vocês. Tá bom? Continuando. As reações representadas pelas equações 3, 4, 5 e 6 são exotérmicas. 3, menos, menos, menos e menos. Exotérmica. Sinal negativo, libera energia, exotérmico. Sinal positivo, absorve energia, endotérmico. Então está correto. C. O ΔH4 deu menos 1234,8. Correto. D. O ΔH5 deu menos 1324,2. Não. O ΔH5 deu menos 1409,4. Não. Então a D é a errada. Ou seja, a D é a resposta, porque ela quer saber qual é a errada. E a E fala, a ΔH6 deu menos 1277,4. Perfeito. Então a resposta desse exercício, qual que é a alternativa errada? É a letra D. A alternativa certa, na verdade, mas com a resposta errada é a letra D. Porque fala que é menos 1324,2, sendo que o ΔH5 é menos 1409,4. Portanto, letra D. Beleza, gente? Mas é isso. Aguardem que aí vai vir muito mais vídeo para vocês aí, tá bom? Bom descanso para todo mundo, ótimos estudos. Qualquer dúvida, sugestão, deixem no comentário. Se inscrevam no canal, porque eu estou sendo mais frequente agora, muito mais do que antes, na verdade. Compartilhe, dê like, apoie, porque o meu viés é querer espalhar a educação, né, de uma maneira mais tranquila, ainda mais uma matéria como química, que é uma matéria que inclusive eu sou apaixonado, mas eu quero passar para os alunos de forma a atender o maior número possível de alunos. Então, seria interessante aí vocês compartilharem, beleza? Obrigado, gente. Um beijão, até mais, valeu, fui!